Boa noite a todos. Todas as oportunidades que nós temos de poder falar dos ensinamentos de Jesus é uma coisa assim, além de ser prazerosa para nós que falamos, muito necessária também. Os tempos atuais em que nós estamos vivendo são tempos difíceis, são tempos de muita dor, de muita aflição, de muito desespero. Às vezes nós perdemos o norte, perdemos o chão diante das aflições que nos acerca. E nós vemos no Evangelho, no capítulo 5, um capítulo que fala exatamente sobre isso. E está lá escrito: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão... médiuns? Oi? Porque serão consolados. Então, meus queridos, por que será que Jesus disse isso? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A gente se pergunta, será que a aflição traz consolo? O que vocês acham? Eu quero a participação de vocês. A aflição traz consolo? Nós vamos ver. Nós vamos ver isso daí. Tem um livro de Joana de Ângeles que chama Vida Plena. No capítulo 9, ela cuida desse assunto da aflição de uma forma assim muito forte, principalmente para nós médiuns. Para nós, para todo mundo. Mas os médiuns, vamos dizer assim, que nós temos que estar mais atentos a tudo que se passa à nossa volta. Nós estamos aqui como médiuns, como trabalhadores de uma casa de oração, não é por acaso. E nem porque somos privilegiados, de maneira nenhuma. É porque nós somos muito endividados. Todos nós. Então, conta numa obra de André Luiz, eu não sei, não foi Nosso Lar, parece que Os Mensageiros, que fala que uma pessoa que ia reencarnar e ele era tão cheio de dívidas que ele pediu tudo quanto era tipo de sofrimento para ele passar aqui para poder resgatar a dívida. E aí os encaminhadores da reencarnação falou: não, meu irmão, não precisa tanto. Você só vai trabalhar como médium. Olha só, a dívida era tão grande que ele queria passar por tudo quanto era tipo de sofrimento. E aí o coordenador lá do plano, encarregado das reencarnações, falou para ele: você vai trabalhar como médium. E aí então a gente imagina quão grande é a nossa responsabilidade quanto ao ser médium. Então vamos observando. Então, aí Joana de Ângeles diz que a aflição que todos nós passamos, a humanidade inteira está passando por essas aflições, pelos desencantos da vida, né? Pelo desespero. E muitas vezes, quantos que procuram assim uma saída drástica
para ver se elimina essa aflição. Quanto engano! E aí ela fala que isso, a aflição nada mais é do que um impulso para a nossa evolução. A aflição nada mais é do que um impulso para a nossa evolução. Ela está ligada em fatos passados, ou seja, das nossas reencarnações do passado, ou pode estar hoje, situado em algumas coisas que a gente tenha vivenciado. Porque, para falar a verdade, qual de nós não passa por situação difícil? Qual de nós que não sofremos, às vezes, a dor de uma traição? Qual de nós não sofremos a dor de vez em quando acontece da gente perder o emprego, que é a forma do sustento da nossa família? Quantos de nós que não se vê abandonado? Quantos de nós enfrentando doenças que sabe que não vai ter a cura que a gente deseja? E aí Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, se Jesus disse que essa aflição pode nos trazer o consolo, Joana de Ângeles nos ensina como. E ela diz nessa obra, Vida Plena, guardem esse nome, Vida Plena, é o nome do livro, que Joana de Ângeles nos traz claramente que nós, seres humanos, não sei se vocês vão concordar, eu quero a participação de vocês. O que vocês acham? Será que nós, colocado assim, na berlinda, diante de um problema, daqueles problemas que realmente tira o sono, qual seria a nossa atitude, a nossa reação diante de uma prova? Oi? Muitos saem da casa de oração. Muitos saem da casa de oração. Quem mais? Eu consigo agir bem tranquilamente diante de situações terríveis. Você? E todos concordam aqui com a Marilene também, que aceita numa boa? É aceitar, eu consigo lidar, mas tranquilamente. Aceito. Não aceita. Nem todas as vezes, eu quero dizer que eu consigo controlar. Eu não caio na ira, vamos dizer assim. Não quer o quê? Eu não caio na ira. Não cai na ira. É uma das piores coisas, né? É uma das piores coisas, é a ira. Outra coisa também que nos pega, a mágoa. A mágoa é uma coisa difícil da gente trabalhar. Hã? Te pega? Falando realmente me pega. Olha só, todo mundo assume essas coisas ou não? Já está melhorzinho? Não? Não assume? Está tudo bem com o senhor? Não tem mágoa? Não tem desentendimento? Aceita tudo numa boa? Te invejo. No bom sentido, no bom sentido. Eu não ouvi. Esse microfone vai? Não vai. Não vai, né? Hã? Aí já é meu intérprete. Então, gente, olha, nós estamos nos trabalhando. Por isso que é interessante e muito necessário
nós médiuns estudarmos. Nós precisamos muito estudar, porque Kardec diz, o conhecimento, ele faz o quê? Liberta. Liberta. Porque não tem coisa melhor do que você conhecer a si próprio. E é só lendo, só ampliando os nossos horizontes que vamos nos conhecendo. E Joana fala nesse livro que nós somos também, porque assim, a gente tem um plano de vida. Todos nós somos pessoas boas? Somos? Somos. Somos sim. Somos pessoas boas. Mas temos defeito. Temos defeito ainda a ser corrigido. Se nós não fôssemos bons, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. Se estamos já dentro de uma casa de oração, como trabalhador, nós já demos um passo à frente, na busca da nossa evolução. Mas isso não nos faz perfeitos. Não de maneira nenhuma. Nós estamos muito longe dessa perfeição. Podemos ser esforçados, trabalhar diuturnamente para modificar isso aqui. Mas pode ter certeza que em determinados momentos a gente percebe que algo nos pega. Porque nós somos orgulhosos. Nós não nos achamos. Será que a gente se acha merecedor de uma doença que nos leva para a cama ou até para um desencarne? Achamos que nós merecemos isso? Será que a gente se acha merecedor de repente ficar sem nada? De repente, quantas pessoas que têm fortunas e de repente não tem mais nada? Será que eu me acho merecedora disso? E quando acontece, qual é a nossa reação diante de uma prova dessa? Revolta. Revolta. Mas quantas vezes até eu já pensei, já senti isso, falar, não que eu seja melhor do que ninguém, pelo contrário, eu sou igual. Nós somos iguais, porque se alguém fosse melhor aqui, não estaria mais aqui. Nós já estaríamos habitando planetas mais evoluídos. Se nós ainda estamos aqui, é porque somos, como se costuma dizer, a moda antiga, bem caipira mesmo, somos farinha do mesmo saco. Todo mundo conhece, né? É farinha do mesmo saco. Então, meus queridos, estamos lutando pela nossa evolução, mas quando a prova, quando o sofrimento nos pega, a gente ainda mostra o leão que tem dentro de nós. É ou não é? Mostramos. E Joana fala assim, e esse orgulho, o orgulho tem como irmãozinho assim, muito junto, são gêmeos, o egoísmo. Porque eu sempre penso primeiro em mim. Nós pensamos em nós. Difícil você se pôr no lugar do outro, de olhar para a dor do outro, de não julgar a dor do outro. Nós pensamos em nós. Eu não mereço ou eu quero coisa melhor para mim. Isso é bom. Querer o melhor para nós é bom. E a gente nós estamos aqui para conquistar. Olha o que Jesus disse no Evangelho. Os aflitos serão
consolados. Quando você se consola, você ameniza a tua dor. E como é que você faz para amenizar a sua dor? Em primeiro lugar, a gente tem que se conhecer. Fazer um exame de consciência, vir para dentro de você e olhar, eu sou orgulhosa? Será que eu sou? Será que essa atitude, isso que eu falei, é o meu orgulho que está aí falando mais alto? A gente tem que se reconhecer. E a gente é danado para botar uma máscarazinha, empurrar os defeitos para debaixo do tapete, como se fosse uma sujeira que pudesse ficar escondida. E não fica. Não fica. Nós estamos aqui vigiados. É um Big Brother espiritual. Paulo de Tarso disse que nós estamos sempre cercados de uma nuvem de testemunha. E a espiritualidade sabe até os nossos pensamentos mais escondidos, que a gente às vezes não tem condição de confessar para si próprio, mas ele sabe. Então não adianta esconder. Aí você fala, bom, então nós temos que entender e aceitar, buscar a nossa consciência. O que é a nossa consciência? Está lá no Livro dos Espíritos. Quem é que já estudou o Livro dos Espíritos? Que lembra? O que é a nossa consciência? É a voz de Deus falando dentro de nós. A nossa consciência é a voz de Deus. Agora, segue a voz de Deus que bate aqui. Você vai errar? Não. Você vai pensar ruim? Vai se desanimar? Vai desejar o mal para alguém? Por mais errado que esse alguém seja, por mais que ele esteja prejudicando, que seja um prejuízo coletivo ou individual, não importa. Ele está sendo observado. E não é o nosso julgamento que vai mudar ninguém. Nós temos que olhar para dentro de nós. E olhar, sabe como? Com muito cuidado, com muito carinho, porque tem algo que trabalha aqui dentro de nós que se chama a mente. A nossa mente, o nosso pensamento. E a mente, ela mente. Ela mente. Ela faz você se sentir coitadinho, ela faz você se sentir vítima, ela faz você se sentir merecedor de coisas que você ainda não conquistou. E em muitas dessas situações, principalmente nós, médiuns. Eu estou falando tudo isso porque eu sou médium. E eu me vejo em determinados momentos que eu falo, pronto, e agora? E agora? Sabe aquela hora que dá vontade de dar um chute no pau da barraca? Acho que todo mundo já teve, né? Ou tem? Todo mundo já teve vontade de fazer isso. De falar aquele... Todos nós já tivemos, nós somos humanos. E ainda não tem entre nós humanos alguém que mantenha incondicionalmente um comportamento cristão diante de toda e qualquer situação. Olha bem, um sentimento cristão. Nós podemos até calar. Mas aqui a coisa remói. Melhor chutar o pau da barraca? Deixa para lá. Isso faz parte ainda do nosso comportamento. Agora, a gente erra. Não deveria. Não deveria.
mas ainda erramos. Mas aí vem as oportunidades. Conhece-te a ti mesmo. Procure olhar para dentro de você e dizer: eu sou orgulhosa, eu sou melindrosa ou melindroso, me dou, faço caras e bocas. Sou eu. E daí? Mas eu quero crescer, mas eu quero ser melhor. Eu estou pensando no meu amanhã. O que ficou lá atrás, numa outra experiência, é passado. O que vai acontecer amanhã pertence a Deus. Nós não podemos nos preocupar. Agora, hoje sim, o que eu estou fazendo hoje da minha vida? O que eu estou fazendo para tirar de mim a angústia, a aflição, a depressão, a ansiedade, que é o mal da época, do tempo? Hospitais, consultórios, postinhos de saúde, está assim de pessoas que nem sabem o que tem. E que às vezes também não encontramos profissionais adequados, bons, que atendem com amor, que faz o seu trabalho como deve de ser feito. Então, nós chegamos a uma conclusão que a casa de oração é o nosso refúgio. É o que nós ouvimos e aprendemos aqui dentro, é que vai nos ajudar a impulsionar a nossa vida. E quando você se impulsiona, você ajuda aqueles que estão ao seu derredor. E é para isso que nós estamos no mundo, meus irmãos. É para isso, é para sermos melhores, é para nos ajudar um ao outro, a amar um ao outro, a perdoar, a ter paciência, a ter tolerância. E quando nós começarmos a agir dessa forma, aí nós lembramos de Jesus. Bem-aventurados vós que sois aflitos, porque serão consolados. O consolo é nós entendermos e aceitar o sofrimento como ele veio. Como veio no parente difícil, veio na enfermidade, veio na falta do dinheiro, veio na perca do poder. Aceite. Aceitar com brandura, com paciência, com tolerância. É fácil? De jeito nenhum. Nós já viemos aí há milênios, em quantas encarnações, quem sabe quantas, errando. Essa encarnação de agora está sendo a nossa melhor versão. É a nossa melhor versão, porque nós estamos voltados, buscando com a espiritualidade fazer o melhor. Por isso nós somos bons. A bondade está inserida em nós. Por quê? Hoje eu vi uma mensagem, alguém me mandou, e eu achei, cadê meu pagamento, Edgar? Esse é o meu pagamento, gente. Ah, está escondida. Que Deus, quando foi na criação dele, ele pensou em criar, isso é só para encerrar, tá? Ele pensou em criar o peixe, mas para criar o peixe eu tenho que criar a água, e criou. Aí ele pensou em criar a árvore. Ah, mas para criar a árvore eu tenho que criar a terra. E criou. Eu vou criar agora o ser humano. E eu vou criá-lo à minha imagem e semelhança.
E aí, diz na mensagem, de repente o peixe pode acabar. Mas a água vai continuar. As árvores podem acabar, mas a terra vai continuar. O ser humano, por quê? O peixe não vive sem a água. A água continua a existir sem o peixe. Até a árvore não vive sem a terra. A terra continua a existir sem a árvore. E o ser humano existe sem Deus? Não existe. Então o ser humano pode ser exterminado da terra, mas Deus vai continuar existindo para sempre. Então eu achei assim um conteúdo bonito para dizer o tanto que Deus está inserido em nós e nós estamos inseridos em Deus. E quem tem Deus, pode ter certeza, não vai ser derrotado. E nós, como trabalhadores dessa doutrina, servos do nosso Mestre Jesus, temos um grande compromisso em servi-lo através do nosso trabalho. Então pensemos bem o que nós estamos fazendo da oportunidade que nós estamos tendo de estar numa casa de oração, de ser medianeiro entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado. O que nós estamos fazendo da nossa mediunidade? Como nós estamos servindo? Isso é importante que a gente pense, que a gente analise e que procuremos então dar o melhor que nós pudermos dar. Muito obrigada a todos, uma boa noite, um bom trabalho a todos e vamos continuar com muita firmeza, com muita fé, com muita confiança em Deus e na espiritualidade amiga. Boa noite.